Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre o caminho cristão. O caminho cristão, ele faz o uso de dois verbos muito importantes: o ir e o vir, o ide e o vinde. Esses dois verbos foram usados por nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele dizia lá em Mateus 11:28: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. E lá em Marcos 16:15 ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amigos, eu quero falar um pouquinho sobre essas duas palavrinhas que são opostas. Notoriamente são opostas, né? Porque em uma você está vindo, na outra você está indo. Na matemática, podemos dizer que se for num caminho reto, você está pegando sentidos diferentes. Mas o que isso quer dizer para nós? No sentido cristão. Isso é o caminho completo de um cristão. O caminho completo de um cristão. Por quê? Você tem que saber o momento exato de estar no meio da multidão e o momento de estar sozinho, você e Deus. Notoriamente, para se viver a fé, é preciso que você esteja no meio das pessoas. E notoriamente, para se fortalecer na fé, você deve ter momento íntimo com Deus. O que Jesus nos diz aqui é que nós devemos ter esse perfeito equilíbrio. Ao mesmo tempo que devemos estar pregando o evangelho a toda criatura, não necessariamente falando, muitas das vezes você deverá pregar o evangelho pelo seu testemunho, pela sua presença. Às vezes você estar ali e fazer a diferença, ser um consolo para alguém, ser a ajuda para alguém, ser um sinal, uma luz para alguém, você estará pregando o evangelho. Às vezes você ali fazendo a diferença na vida da pessoa, por mais pequena que seja a sua atitude, seja num abraço, num sorriso, num afago, você estará pregando o evangelho. E o vinde a Jesus Cristo passa também não só pela oração, mas também pela formação, pelo estudo, pela dedicação, pela leitura da palavra de Deus, pela meditação, pelo estudo do catecismo, estudo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e o estudo da vida dos santos. Porque os santos nada mais é do que aqueles que viveram autenticamente a vida de Cristo, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante estudar a vida deles também. E o ide é você estar no meio das pessoas, entendendo aquilo que as aflige. Como que vamos conhecer o povo, as pessoas, o mundo, se nos isolamos dele? É preciso estar no meio das pessoas. Às vezes, não precisa nem estar necessariamente do lado. Há situações e situações. Mas é preciso saber o que está acontecendo. É preciso o cristão, ele é preciso que ele enxergue a realidade que o cerca. Porque muitas vezes, meus amigos, nós vivemos uma realidade diferente das pessoas no contexto geral.
E às vezes, o que para nós é óbvio, para muitos não é. E vice-versa. Às vezes, para o mundo, alguma coisa é óbvia e a nossa realidade, a frequência em que vivemos, é diferente. Então, o ir ao mundo e pregar o Evangelho se dá também por conhecer quem é essa criatura. Quem é esse povo ao qual você deve ir a ele? Jesus fala que é toda criatura. Então, aqui é qualquer tipo de pessoa. Essa pessoa pode, às vezes, viver o que você vive ou não. Pensar como você pensa ou não. Ela pode ser completamente indiferente a ti ou não. Então, o caminho cristão ele se baseia nessa perspectiva. São como que se fosse duas asas e você está percorrendo o caminho rumo ao céu, está voando e você só consegue voar perfeitamente se as duas asas funcionarem e baterem juntas. Ou então podemos comparar da seguinte maneira. Imagine que você está andando de bicicleta. É preciso que você pedale dos dois lados. É preciso que você esteja dos dois lados dos pedais, pedalando, segurando firme, fixo, para que você chegue o mais longe possível. Você pode pedalar só de um lado? Pode. Mas talvez você não vai conseguir chegar tão longe, nem ir tão rápido, nem fazer da maneira correta o percurso. Por que essa comparação? Porque você pode só ir, pode até tentar, mas chegará um momento que o ir e pregar a toda criatura não fará mais sentido para você. Porque se você não tiver um momento íntimo com Deus, onde Ele estará falando contigo e você com Ele, ouvindo a voz dEle e se entregando a Ele, quando você for pregar a toda criatura, naturalmente você vai se misturar. E naturalmente você não vai mais fazer a diferença, pregar e viver o testemunho. Você tenderá a ser como eles são. Agora, se você também só ficar em Deus e não ir, e não conhecer a realidade que o cerca, você vai viver numa utopia, num mundo fantasioso. E muitas vezes não vai entender as dores das pessoas lá fora. Meus amigos, às vezes é preciso que nós abramos os nossos olhos para enxergar a dor do outro, a tristeza do outro. Eu lembro muito bem que na minha caminhada, na minha vida, eu já cheguei a conhecer pessoas, uma senhora uma vez, que ela tinha 2 filhos presos. E ela vivia uma realidade completamente diferente da minha. E uma palavra naquele momento serviu de consolo para ela. É lógico que eu era adolescente e não tinha muito o que fazer por ela. Mas um sinal que você possa dar, você pode fazer uma diferença completa na vida do outro, porque não sabemos o que se passa, seja na vida pessoal, na vida mental da pessoa, no psicológico dela, o que ela vem vivendo. E às vezes você ir até ela, seja com um exemplo, seja com a palavra, seja com um conselho, seja com um sorriso, seja com uma conversa, faz a total diferença. Por isso que o cristão não pode fechar em si mesmo, porque Jesus não fechou em si mesmo. Quando nós não partilhamos aquilo que recebemos, estamos escondendo a lâmpada debaixo da cama, em vez de colocar no teto para iluminar todo o quarto. Jesus mesmo já nos alertava sobre isso. Não se pode esconder o candeeiro. Então, a luz de Cristo, porque Jesus é a luz, mas Ele nos chama a ser a luz. Só que essa luz que Jesus nos chama a ser, não é uma luz própria nossa. É uma luz que vem dele. Algumas pessoas
possuem mais intensidade dessa luz, outras menos, a depender do quanto que você faz o vinde, do quanto que você se entrega a ele. Porém, essa luz que você, digamos assim, recebe, é como se, uma comparação bem interessante. Suponha que nós somos uma lanterna. E toda vez que você vem a Cristo, ele está recarregando a lanterna, recarregando. Para que depois você possa iluminar lá fora. No ID você vai iluminar o lado de fora. As pessoas que estão na escuridão, na solidão, nas trevas. E você vai conseguir iluminar de maneira mais clara, de maneira por mais tempo, de maneira mais potente, se você recarregar mais a bateria. Por isso que tem que haver um equilíbrio. Porque se você só ficar recarregando, você será uma lâmpada, uma lanterna inútil. Concorda comigo? Se você só fica carregando, você tem a sua lanterna, só a recarrega constantemente, e as pessoas estão lá caindo lá fora, caindo no buraco, tropeçando, machucando, e a lanterna está ali, basta acender e ligar. Mas você escolhe deixá-la carregando somente e não a usar, muitos estarão caindo, às vezes, por culpa nossa, por falta de um comprometimento. Perceba que, às vezes, uma palavra, um sinal, uma pequena atitude pode mudar a vida de uma pessoa completamente. Seja no nosso serviço, na nossa comunidade, seja na rua, seja em casa. Uma palavra, um conselho, um sinal pode mudar completamente a vida de uma pessoa. E o que Jesus Cristo nos chama é ser esse sinal para as pessoas. Veja como que os dois se complementam. Você só consegue ser um sinal se você estiver cheio dele. E estando cheio dele, você transborda e leva ele para os outros também. Devemos ser assim. Devemos sempre, a todo momento, buscar nos encher de nosso Senhor Jesus Cristo, encher nosso coração do Espírito Santo, para que possamos irradiar sobre as demais pessoas à nossa volta. Penso eu que 12 apóstolos foram suficientes para fazer uma grande mudança na comunidade na época. Hoje somos em 1 bilhão e 200 milhões de católicos. E não estamos conseguindo fazer o trabalho de 12. O que está de errado conosco? Talvez está faltando que nós nos enchamos ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez está faltando mais estudo, mais formação, para notoriamente não nos enganarmos com as falsas vozes desse mundo, com as falsas ideologias, e por consequência termos mais convicção do que estamos falando, do que estamos vivendo. Quanto mais convicção tivermos na nossa fé, quanto mais cheio dele estivermos, mais vamos transbordar isso em nosso olhar, em nossos gestos, em nossas palavras. Por isso é necessário constantemente, meu amigo, minha amiga, estudarmos a nossa fé católica, vivermos plenamente a fé, porque poucas pessoas procuram descobrir as belezas da fé. E às vezes se contenta com pouco, mas Deus tem muito mais para nós. A nossa igreja tem 2000 anos, há muita riqueza para minerarmos em vários livros, nas Sagradas Escrituras, no Catecismo, e descobrirmos as belezas que há em viver uma vida cristã, em encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa beleza que é tão grande que fez santos e santas de Deus fazerem coisas completamente extraordinárias. Vede Padre Pio, que viveu no século passado. Vede tanta coisa boa que Deus fez nele. E o quanto que Deus foi tão bom com ele, que ele conseguiu irradiar Jesus Cristo para toda a sua volta, seja pelo testemunho, seja pelo amor
a Eucaristia, seja pelos dons, pelos milagres. Mas às vezes, Deus não quer que eu e você, opere grandes milagres. Mas os pequenos sinais, todos nós somos chamados a operar, porque é nas pequenas coisas que gera uma maior convicção. Porque é nas pequenas coisas que conseguimos irradiar o amor cristão. Chegará um momento que talvez eu ou você precise dar a vida? Talvez sim, talvez não, não sabemos. Mas podemos dar a nossa vida de maneira constante no dia a dia, renunciando a nós mesmos e fazendo a vontade de Deus. E isso faz com que as pessoas de sua volta, por mais que você não perceba, notem. Nós devemos fazer o bem, não ficar enchendo a paciência dos outros com discursos, porque isso de fato não resolve, mas dar o exemplo, viver a fé. O exemplo arrasta multidões. E termos essa plena consciência de que Deus nos ama, de que a vida vai muito além do que os olhos podem ver, deve nos encher com uma alegria que nada nesse mundo pode pagar. Se formos capazes de nos encher com essa alegria que vem de Deus, com toda certeza iremos irradiar isso para as pessoas à nossa volta. Mas, meu amigo, como faremos isso? Estando íntimo de Deus. E como que nos tornamos íntimos de Deus? Rezando. Reze mais. Reze mais. Nessa quaresma, nesse tempo propício que vivemos, talvez você vai ouvir isso, já vai ter passado a quaresma. Aproveite e reze hoje. Reze mais hoje. Reze pedindo para Deus te ajudar a você se tornar mais íntimo dele, a você entender o que é ser filho, a alegria de ser filho. Sendo filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus, você herda o reino dos céus, a felicidade eterna. Então Deus nos chama a estarmos mais íntimo dele, para que possamos levar ele às outras pessoas. E isso é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais cheio você estiver de Deus, mais você irá irradiar Deus para as outras pessoas. E mais pessoas gostarão de estar perto de ti, porque o amor de Deus aquece as nossas almas, revigora nossas forças e nos renova. Que possamos viver isso com toda a nossa fé, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Que possamos ser pessoas melhores, pessoas mais caridosas, misericordiosas, pacientes, bondosas. Que possamos viver uma fé não só de palavras, mas de ações, de atitudes. Que possamos não permitir que a hipocrisia reine em nosso coração, mas que sejamos convictos daquilo que escolhemos viver, que escolhemos ser. Que assim seja. Amém. Amém. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, siga esse canal e curta o vídeo, ative o sininho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Amém.